A paz de Deus, sempre no precioso nome, e põe precioso nisso, hein? Do Senhor Jesus. Viu? Então vamos seguir comentando a manifestação do nosso querido e precioso. Olha a expressão de tratamento, hein? Estou falando precioso, porque essa alma aí, essa aí, assim como todas as demais, né? São muito preciosas diante de Deus. A prova está que ele mesmo se fez homem, né? E sofreu na cruz do Calvário a culpa do Olair, a minha culpa, para nos dar direito de entrar na sua glória, né? Então, por isso essa expressão de tratamento, né? Precioso irmão Olair Leite. Não é mesmo? Então tá bom. Na manifestação dele, tem um ponto que ele diz assim, e o Senhor considera pouco o Senhor Jesus aparecer para alguém? Conhece alguém que tenha tido esse privilégio? O fato de ele não ter sido posto no lugar de Judas não o desqualifica para falar do Evangelho. Muitos outros discípulos não foram escolhidos, mas todos estavam revestidos do Espírito Santo. Aqui ele está falando de qualificação, né? Por quê? Porque no vídeo, acho que aos 2 minutos e 41 segundos, eu digo, né, que Tiago não foi colocado no lugar de Judas como apóstolo, porque não tinha qualificação para ser apóstolo. Então ele está pensando que eu estou dizendo que Tiago era um pecador, né? Na congregação não nos acreditamos pecadores. Aqui é uma maravilha, hein? Vem para cá você aí que está aí no mundão, hein? Aqui não, se você batizar na congregação, você não é mais pecador. Você vai errar, entendeu? Uma coisa assim, né? Você vai comparecer diante de Deus, né? E ele vai querer mandar você para o inferno por causa dos seus pecados, né? Aí você olha para ele assim, eu sou crente da congregação cristã do Brasil. E aí Deus vai passar a mão na cabeça. Você é crente da congregação cristã do Brasil, é? Ah, tá bom, entra na minha glória, pode entrar na minha glória. Entendeu? Eles negam o pecado em suas vidas, né? Pode prestar atenção nos cultos, eles não falam que são pecadores. Eles, no máximo, dizem que eles admitem que erram na presença de Deus, fazendo uma diferença que não existe, né? Não existe essa diferença entre pecado e erro. Todo pecado é um erro, todo erro é um pecado. Por exemplo, você entrar numa rua na contramão, você errou, né? Você infligiu a legislação de trânsito, né? Vai tomar até uma multa. Mas você pecou também. Quando você faz uma conta 2 mais 2 e você coloca o resultado 3, você errou a sua conta, não é verdade? Mas você pecou também. Então, a palavra para pecado é hamartia, quer dizer pecado, erro. Então não existe, só que eles fizeram uma diferença. Estão botando toda a nossa irmandade para blasfemar diante de Deus. Porque, além de se declarar, a Bíblia fala que o camarada que nega o pecado na sua vida é um mentiroso, ainda o camarada está insultando e ofendendo a Deus, chamando-o de mentiroso. Então a reação, a atitude do Olair é porque ele acha que, quando eu digo que ele não tinha qualificação para ser apóstolo, seria por causa de pecado na sua vida, quando de fato não é nada disso. Eu estou me referindo ao ensino de Paulo, né? Lá na carta de Timóteo, sobre as qualificações da pessoa, os critérios que nós devemos ter na escolha de alguém para a liderança de uma comunidade cristã. Lá diz, né, convém que o bispo não seja contencioso, não dado ao vinho, que tenha os seus filhos sob disciplina, casado com uma só mulher, não iracundo. São qualidades que a pessoa precisa ter, que nós devemos observar para colocar na liderança. Evidentemente, Tiago não tinha estas qualificações. Ou por uma razão ou por outra, ele não foi escolhido para o ministério. Poderia ser que ele não tivesse filhos debaixo de disciplina, poderia ser que ele tivesse filhos desobedientes. Não sabemos se ele era casado ou não, mas se ele fosse casado e ele tivesse filhos na desobediência, este seria um critério de rejeição. Entendeu? Ele poderia ser até muito bom para o ministério, mas os filhos na desobediência desqualificava ele para o exercício do apostolado. Lá diz também, né?
não neófito. Neófito quer dizer novo na fé. Podia ser que no momento que os apóstolos tomaram essa decisão de escolher um substituto para Judas, o traidor, ele fosse novinho na fé, não tivesse amadurecimento. A vida cristã implica num crescimento espiritual. A gente, quando é novo convertido, a gente só olha para o nosso umbigo, né? A gente não pensa só na gente. E à medida que você vai amadurecendo, se tornando um adulto espiritual, você vai descobrindo que o Senhor te salvou não é para viver para si mesmo, de maneira egoísta. Mas você tem que viver uma vida de doação, uma vida voltada para as outras pessoas, no benefício das outras pessoas. Podia ser que uma das razões dele ter sido rejeitado fosse essa daí. Ele é novo na fé. Então, mas a cabeça do Olair é a cabeça que é moldada conforme a heresia da congregação, que é a heresia da salvação por meio de boas obras e salvação de obras associadas à fé. Isso cria, né, esse absurdo, né, de que o homem possa ter algum tipo de santidade e tal, de consagrar, possa não ser um pecador, né? Quando na realidade somos miseráveis pecadores, né, e dependentes da graça de Deus. Né? Por isso que ele escreveu isso. A cabeça dele é essa daí. Na congregação nós somos santos de Deus. A gente não peca, não sapeca, não dá bola para boneca. Na contradição da palavra de Deus, que diz que todos nós somos pecadores. E que nós podemos constatar isso na nossa vida pessoal, né? Pecamos por pensamento, palavras e obras, né? A nossa cabeça é uma sucessão de pensamentos. Nós não conseguimos parar de pensar. E nem tudo aquilo que pensamos é do agrado de Deus. Já começa por aí, né? E Deus vai julgar esses pensamentos, vai julgar as nossas atitudes. Ele vai no profundo, porque Ele é santidade absoluta, né? Ele vê tudo de uma maneira diferente que nós vemos. É santidade absoluta e justiça absoluta. É o absurdo, né? Essa turma quer comparecer diante de Deus, né, com as suas miseráveis obras. E vão ser condenados à perdição eterna. Essas coisas acontecem porque as crenças da congregação são as crenças, é o evangelho maldito, são as crenças do anticristo, que é a salvação por meio de boas obras, a salvação de boas obras associadas a firmeza e fidelidade. Nada disso, a salvação é um ato soberano de Deus, e que Ele dá ao homem, o homem não tem a menor participação nisso. E aí ele segue dizendo, né, há muitas outras afirmações dos outros apóstolos, e inclusive do próprio Senhor Jesus, que se poderia apresentar para contestar a sua postagem, que recebeu a minha crítica. Só não vou fazê-lo porque o Senhor certamente iria desqualificar outros apóstolos, inclusive Paulo e o próprio Mestre, e não quero nem pensar em ser o responsável por levá-lo a cometer tal heresia. Não, meu querido, por favor, faça aí as suas considerações, deixe aí os seus comentários. Veja, você não, em nenhum dos meus vídeos, em nenhum dos textos que eu escrevi, eu já editei, já publiquei quase 1.300 vídeos, tá? E textos escritos são milhares de linhas, né? Nunca desqualifiquei o Senhor Jesus e os seus apóstolos. Quem está desqualificando o Senhor Jesus? E o seu ensino com respeito à doutrina da nossa salvação é esse ministério sem vergonha. E você está seguindo a boca destes homens. Dura vida, hein? São eles que não creem na divindade de Jesus Cristo. Viu, filho? Presta atenção. Por isso eles perverteram os nossos pontos de doutrina. Você examina, por favor. Você conhece isso aqui? Esse aqui é o nosso assinário, né? E você veja a diferença entre o assinário número 4, o que diz o número 4 e o que diz o número 5, entendeu? Nos primeiros pontos de doutrina, o primeiro e o segundo ponto de doutrina. O quinto ponto de doutrina não precisa nem falar, você é só prestar atenção que você fica sabendo. Que diz lá que a salvação só se recebe pela fé, fundamentada no ensino, na doutrina de Cristo para a nossa salvação. E eles estão dizendo que você, para se salvar, precisa batizar, ser firme e fiel, praticar boas obras, né? E ser um crente da congregação até o seu último suspiro. Entendeu? São esses homens aí. Não, eu não em absoluto, tá bom? Então não sou eu, né, que desqualifica o Senhor Jesus. É esse ministério que jogou no lixo
jogou no lixo a doutrina da salvação do Senhor Jesus, a doutrina de salvação, onde o Senhor Jesus mostra claramente, com 20 afirmações, dizendo que quem crê em mim tem a vida eterna. Além disso, ele dá 8 exemplos de pessoas salvas com a simples declaração: a tua fé te salvou. Eles jogam tudo isso no lixo e elege como doutrina o ensino de Tiago, o versinho lá de 2,14, que diz que fé sem obras é morte, associando boas obras à nossa salvação. Então quem torna inútil, invalida o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus para a nossa salvação, é o ministério, e que está, enganando você. Bom, mas ele segue dizendo: para quem não sabe, parte da postagem absurda em questão, na qual cometi a infantilidade de me envolver, visto que mais parece piada, é a seguinte: Jesus não somente ensinou que a salvação é somente pela fé, como declarou às pessoas: a tua fé te salvou, sem falar em boas obras, batismos, igreja, mandamentos, etc, etc, etc. Mostrando que o resto é o resto, mas o nosso povo crê no resto e não crê no principal. Tirem as suas próprias conclusões. Ora, meu querido Lair, é simples assim. Se você não crê na suficiência do sangue do Senhor Jesus para a salvação da sua alma, se você não crê no seu ensino, na sua doutrina para a nossa salvação, se você não crê, não adianta nada você não usar costeleta, não usar bigodão, não usar barbicho, não usar camiseta regata, não usar bermuda, né? Congregar só de paletó e gravata, levando a bibliazinha debaixo do braço, entendeu? Sem respeitar o seu ensino, né? Isso é o resto, não adianta nada, porque você vai parar no inferno. Porque a nossa salvação não acontece por meio destas coisas: batismo, firmeza de fidelidade, boas obras, pertencer à gloriosa CCB, entendeu? Vai parar no inferno. Por isso é o resto. Isso não vale nada diante de Deus. A palavra de Deus ensina que você é salvo pela graça. Paulo ensina: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Vamos analisar o verso. Porque pela graça sois salvos. Começa por aí. A palavra graça significa um favor que a gente não merece, mas que Deus concede, porque Ele é cheio de graça e amor. Então Ele nos dá a salvação por sua graça infinita. Agora observa o verbo ser. O verbo ser está flexionado no passado. Isso quer dizer o seguinte: que salvação não é futura. Salvação é aqui e agora. Ou você tem a certeza no seu coração de que vai viver a vida eterna em glória no céu com o Senhor, ou você tem a dúvida, a expectativa de um juízo vindouro, de que você vai comparecer diante de um Deus que é santidade absoluta, justiça absoluta, para dar conta das suas obras. E fique sabendo, não vai haver esperança de salvação. Ele vai rejeitar você e mandar você para o inferno, porque você ousou rejeitar o sacrifício do Senhor e se apresentar diante dele com a sua própria justiça. O verso segue dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé quer dizer o quê? Através da fé. O que é fé? Fé é confiança. Você acredita e é salvo. É isso que Paulo está dizendo. Isso não vem de vós. O que significa essa frase, meu querido? Que não vem de você. Você pode se esforçar o tanto que você quiser, praticando boas obras, sendo firme e fiel, batizando quantas vezes você quiser, ficar na congregação até o fim da sua vida. Não é, você não vai produzir a sua salvação. Por que não vai produzir? Porque a salvação é um presente. Você não precisa fazer nada para ganhar. É um presente. Ora, se eu preciso fazer alguma coisa para ganhar esse presente, então já não é um presente. É um salário, um pagamento. Porque eu fiz. A salvação é um dom de Deus. Dom quer dizer presente. E o verso segue dizendo, depois diz: não vem das obras. O que quer dizer se não vem das obras? Não vem da firmeza, fidelidade, não vem de você batizar, não vem de você pertencer a uma igreja. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse do jeito que você crê, você entraria no céu e iria se gloriar lá, né? A verdade é o seguinte: eu criei na doutrina na boca do ancião, e eu batizei na congregação, e eu fui firme e fiel. Vai se gloriar diante de Deus. O princípio de tudo é a salvação. Se você não for uma alma salva,
Não adianta, vai comer, vai beber, vai aproveitar o mundão velho, porque você vai parar no inferno. Se você rejeitar o sacrifício feito na cruz, a confiança no sacrifício feito na cruz. Entendeu, meu filho?